Trazer a apuração para cá, Pedro Venceslau conversou com Lincoln Gaquia, promotor de justiça, que é sempre citado como um dos principais alvos do PCC por conta da atuação dele no Ministério Público. Qual a avaliação que ele faz, Pedro, desse relatório que passou por algumas mudanças depois que saiu da Câmara pelo senador Alessandro Vieira? Primeiro, colocar quem é o Milton Gaquia. Ele é uma referência, está acima da polarização, promotor do GAECO, jurado de morte pelo PCC, e ele criticou muito a primeira versão do relatório apresentada pelo Guilherme Derrite, que era uma versão que, inclusive, tirava prerrogativas da Polícia Federal. Aconteceram várias modificações, mas agora ele disse o seguinte, que esse relatório do Alessandro Vieira, do senador Alessandro Vieira, tem importantes avanços em relação ao texto original do Guilherme Derrite e ao texto do Guilherme Derrite que acabou saindo da Câmara dos Deputados, aquela sexta versão. E aí ele foi citando, enumerando aqui quais são os pontos que ele considera importantes e que ele achou que foram positivos. Primeiro, a criação do tipo penal de facção criminosa, porque na avaliação do Gaquia isso evita controvérsias de interpretação. Gaquia elogiou também a equiparação do tipo penal da constituição de milícia privada com organização criminosa à facção. Porque antes, de certa forma, havia o tipo penal para Comando Vermelho, PCC, mas não era muito claro, não se sabia muito bem como tratar a questão das milícias, que são organizações que se formam muitas vezes nas comunidades, ocupam um espaço que fazem o conflito, a disputa de território com as facções criminosas, mas não são aquelas que nós conhecemos originalmente. Ele também elogiou a manutenção da competência do Tribunal do Júri, com mecanismos de proteção dos jurados. Isso porque, salientou o Gaquia, no texto do Guilherme Derrite, a Câmara suprimia o Tribunal do Júri dos casos de homicídio por facções e milícias. Ele também elogiou as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, os FICOS, que foram ampliadas, agora até a participação da ABIN, do Ministério Público, dos GAECOS, porém ele criticou que esses colegiados, que esses FICOS, fiquem sob a supervisão da Polícia Federal, porque na avaliação dele isso acaba dando uma concentração de poder para a Polícia Federal. Ainda segundo o Gaquia, ele elogiou também a criação da Autoridade Nacional Antifacção. Esse projeto, porém, do senador Alessandro Vieira, deve passar por algumas modificações e depois ainda volta para a Câmara dos Deputados. Então, esse ainda não é o texto final, mas é um texto que já foi elogiado por juristas, além do Gaquia, e muito elogiado em comparação ao texto que veio do Guilherme Derrite.